Olá, pessoal. Nós faremos agora a análise do artigo intitulado O Materialismo Histórico e Dialético nas Pesquisas em Educação Profissional e Tecnológica, Concepções Preliminares e Princípios Metodológicos. Nós dividimos as análises deste artigo em três partes. A primeira parte estamos disponibilizando em nosso canal no YouTube. Caso você tenha interesse em se inscrever em nosso curso preparatório, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. Bem, pessoal, então a gente vai fazer aqui leituras de pequenos trechos do artigo, obviamente tecendo comentários. Diferentemente dos outros artigos, né, este não traz aqui um resumo, uma vez que se trata basicamente de um capítulo de um livro, tá bom? Então, na introdução, nós temos aqui no prefácio, né, uma citação de Karel Kozik. O método científico é o meio graças ao qual se pode decifrar os fatos. Então, decifrar os fatos, ir além da mera aparência. E ir além das aparências, né, é lançar uma luz diante desses fenômenos, né, que seriam fenômenos, digamos, restritos à mera circunstância. Então a gente iria além das aparências por meio do método científico. É como se a ciência lançasse luz, né, para os objetos que nos aparecem, né, e essa luz nos possibilitaria enxergar além as múltiplas determinações de um determinado fenômeno. A apreensão de um objeto vai implicar a superação daquilo que é chamado de pseudoconcreticidade. É aquilo que a gente acha que de fato é o concreto, é a realidade, mas na verdade é um pseudoconcreto. Então, a apreensão desse objeto, né, é a passagem da pseudoconcreticidade à concreticidade. Então, é um fenômeno que é estudado, né? A gente apreende esse fenômeno na realidade, mas esse fenômeno nos aparece, né, não como algo concreto, mas sim como um pseudo-concreto. É como se fosse o conhecimento adquirido por meio do senso comum, né? Então, o senso comum, ele não possibilitaria a gente chegar à concretude desse fenômeno. A gente viria apenas as aparências. É por meio do método científico, da ciência, que a gente conseguiria chegar a esse concreto. Então, esse pseudo-concreto, essa pseudo-concreticidade é entendida como a manifestação imediata e aparente do fenômeno, ou seja, a sua manifestação empírica. O artigo vai destacar a importância do conhecimento científico, a importância do materialismo histórico dialético para a gente chegar à compreensão dos fatos, à compreensão de determinados fenômenos. Então, esses fenômenos, eles nos aparecem, né, não na sua concreticidade, mas sim em sua pseudoconcreticidade. E é por meio da abstração, né, da atividade de abstração, da ciência, que a gente vai conseguir chegar a esse concreto. Na tradição marxista, a ideia de concreto tem um significado que é muito importante a gente ter isso em mente. O concreto só pode ser apreendido ou compreendido, né, pelo pensamento. E esse pensamento ele vai ser o resultado de um processo de síntese, ou seja, é um produto de um processo de análise de um determinado fenômeno. Aqui a ciência vai entrar, né, possibilitando esta compreensão deste fenômeno. Então, a apreensão da realidade pelo pensamento não vai se dar de forma imediata, né? A gente não compreende um fenômeno apenas observando este fenômeno, até porque as múltiplas determinações desse fenômeno não estão nas aparências, não são mostradas, né, nessa superfície. Porque se fossem mostradas, se a gente já compreendesse os fenômenos apenas no olhar,
a pesquisa científica ela não teria importância, uma vez que, pelo simples olhar, a gente já compreenderia os fenômenos. Então, o princípio da apropriação desse concreto, né, vai passar pelo pensamento, por essa mediação do abstrato. É aqui que entra o conhecimento científico, tá bom? Então, essa simples citação de Karel Kozik, né, nos leva a esse entendimento de que a ciência, né, o método científico, nos possibilita chegar ao concreto, né, ir além da mera aparência, tá bom? A realização de pesquisas na área educacional, como em qualquer outra área, tem início ao se considerar três aspectos: o estabelecimento de um problema, obviamente, para que uma pesquisa seja realizada, é de fundamental importância a gente estabelecer um problema, né? Lançar um questionamento. Até porque as pesquisas científicas, né, elas não são guiadas por respostas, mas sim por perguntas. Então, são as perguntas que vão guiar as pesquisas, justamente em busca das respostas. Então, ela tem início aos considerar três aspectos: o estabelecimento de um problema, o levantamento do referencial teórico. Que referencial teórico vai ser importante para que eu consiga analisar, né, determinado fenômeno, determinado objeto. Então, diante das perguntas que eu lancei nessa problematização, eu vou utilizar um referencial teórico para me ajudar na compreensão desse objeto, desse fenômeno. Então, a gente tem o levantamento do referencial teórico e as escolhas metodológicas. Como eu vou responder essas perguntas? Que instrumentos eu vou utilizar para atingir os objetivos que eu destaquei lá no início? Não é possível tomar esses aspectos em separado. Então, o problema, o questionamento, vai se ligar diretamente ao referencial teórico e referencial teórico, problema, vão se ligar também, por sua vez, à própria metodologia. Então, não devem ser vistos como separados, mas sim como um todo, né? Então, constituem fases que se autoalimentam e se autojustificam, reforçando o caráter de intercomplementaridade das etapas de uma pesquisa científica. A formulação de um problema, por exemplo, pressupõe um contato, ainda que incipiente, ainda que inicial, né, com a literatura. Então, esse contato com o objeto que a gente vai estudar, né, ele pressupõe, né, um estudo inicial, né, uma leitura inicial. A gente pode chamar isso também da fase da revisão bibliográfica. A gente, por meio de livros, artigos, dissertações, enfim, a gente busca entender um pouco sobre aquilo que a gente vai estudar, né? Então, pressupõe o contato, ainda que incipiente, com a literatura. A compreensão teórica de um determinado fenômeno facilita as escolhas metodológicas e estas escolhas devem considerar as particularidades do problema, como também sua relevância e plausibilidade em termos epistêmicos. É importante mencionar que o objetivo aqui desse artigo, né, o nosso objetivo, é realizar um estudo epistemológico que aponte as relações entre o método materialista histórico e dialético, enquanto uma forma científica de ver e analisar a experiência humana e a pesquisa em educação profissional. Então vejam, aquela citação de Karel Kozik que a gente viu no início, né? O campo, o aspecto científico, né, possibilitando a compreensão de um objeto, de um fenômeno, possibilitando o acesso a essa concretude. E o que possibilitaria o acesso a essa concretude, né? Digamos, a essência de um fenômeno? Nesse caso específico, o materialismo histórico dialético, né? Então, o materialismo histórico dialético possibilitaria, aqui, no âmbito dessa pesquisa, né, compreender
de forma profunda, crítica, né, determinados fenômenos. Fenômenos estes, aqui no caso do artigo, relacionados diretamente ao campo da educação profissional. Então, estudar a educação hoje, no mundo, mais especificamente no Brasil, mais especificamente a educação profissional, né? Estudar esta educação à luz do materialismo histórico dialético. Então, é ele que vai lançar luz nesse estudo. Essa é a proposta desse artigo. Agora, o que seria o materialismo histórico dialético, né? O materialismo histórico dialético pretende captar e reproduzir no pensamento, daí que vem essa ideia de abstração, né? Até porque quando a gente busca compreender um fenômeno, busca entender um objeto, obviamente a gente faz aqui um exercício de abstração, né? Então, é captar e reproduzir no pensamento, né, o movimento do real. Parte-se do pressuposto da primazia ontológica do real. O que é essa primazia ontológica do real? O mundo real, o mundo material, ele existe independentemente de eu compreendê-lo ou não. Então, a existência desse mundo real é independente de eu imaginar este mundo, né? Então, é como se a gente tivesse aqui justamente essa primazia ontológica. Ele existe independentemente de eu pensar sobre ele, né? De eu buscar interpretá-lo. Então, a existência é independente de como nós pensamos ou conhecemos essa realidade. Então, a reflexão teórica, neste ponto de vista, vai construir um objeto, né? E vai reconstruir o processo do objeto historicamente dado. Esse objeto, ele é historicamente dado por quê? Porque ele não surgiu do nada, né? O mundo real não surgiu do nada. É o resultado de um longo processo histórico. A resultante da elaboração teórica, desse pensamento, dessa abstração que a gente faz em busca de compreender um determinado objeto, aqui no caso, compreender a própria educação, né, é uma reprodução ideal de um processo real. Então a gente vai compreender a educação profissional, né, por meio de um movimento de abstração, a gente vai abstrair, né, para a gente compreender, né, mas essa abstração, na verdade, não é a reprodução exata do real. O que a gente tem aqui é uma reprodução ideal, né, ideal de um processo que é real. Então a gente vai produzir, na verdade, reproduzir idealmente algo que existe na realidade, né? Então, o método científico, em uma perspectiva materialista, né, histórico-dialética, né, vai constituir um meio da atividade do homem que busca a apreensão desse objeto e a sua transformação. Então vejam, utilizando o materialismo histórico dialético para a gente compreender a educação, né, não é apenas, digamos, buscar descrever essa educação, compreender essa educação. Há a perspectiva aqui de transformação. Então é compreender para transformar. A perspectiva aqui não é apenas interpretar, compreender. Lembrem-se da famosa tese 11, né, em Teses sobre Feuerbach, em que Marx nos traz: os filósofos, durante muito tempo, buscaram interpretar o mundo. Cabe agora transformar esse mundo. Então, a perspectiva do materialismo histórico dialético não é apenas compreender esse mundo, interpretar o mundo, é também transformar este mundo, modificar este mundo. Por isso que é considerado como uma perspectiva revolucionária, né? Que vai, obviamente, de encontro, ou seja, ela se contrapõe a uma perspectiva hegemônica. Logo, se trata aqui, né, de um ponto de vista contra-hegemônico. Então, compreender, né, a realidade pelo pensamento.
Mas isso não se dá de forma imediata, né? E eu falei isso aqui no início. Não é de forma imediata que a gente compreende essa realidade. Essa compreensão ela é mediada. É como se a gente tivesse uma ponte para a gente chegar a essa compreensão. E o que vai ser essa ponte? O que vai mediar essa nossa compreensão? É justamente a análise científica ou o método científico, as abstrações teóricas que são feitas, né? Então a gente chega a essa apreensão da realidade de forma mediata, tá bom? E é justamente o campo da cientificidade, da metodologia científica, né? Que vai mediar esse nosso contato com a realidade. Então, trata-se aqui do princípio da apropriação do concreto. A gente vai se apropriar do concreto. E essa apropriação ela é feita pelo pensamento, pela mediação do abstrato, tá bom? E a gente chega aqui ao item 2 do artigo, concepções preliminares. A perspectiva materialista histórica e dialética, enquanto método de pesquisa, se origina da forma de investigação concebida por Marx, a partir da necessidade concreta de compreender as transformações sociais que se estabeleciam com o advento da sociedade civil moderna, com a consolidação do modelo capitalista de sociedade. Então, de fato, ele buscou compreender essas transformações sociais, né? Que elementos fazem parte, né? Contribuem para que essas transformações sociais ocorram, né? Com a dialética histórica hegeliana, se estabelece premissas substanciais para o processo revolucionário, a saber, a sociedade se funda não pelo princípio da identidade, mas pelo da contradição. Então, um ponto muito importante que nós podemos ver em Hegel, né, é justamente esta contradição, a dialética. Né? Dialética que não é a dialética dos gregos antigos, né, que se resumia ao diálogo, né, ao conhecimento que é gerado por meio do diálogo. A ideia aqui não é de dialogicidade, de diálogo, né, mas sim de contradição. Né? Dois polos existindo simultaneamente, sendo interdependentes, né? Um dependendo do outro. Então a gente vai ter aqui esse princípio da não se fundando pelo princípio da identidade, mas pelo da contradição. O verdadeiro é o todo, totalidade. Ser é processo, vir a ser. O real é racional e o racional é real. A atividade humana se eleva como ponto de destaque nas transformações da própria humanidade. Todavia, com o enfoque da realização no plano abstrato das ideias. Então, a sociedade está em constante transformação, em mudanças, né? Essas mudanças que ocorrem na sociedade, essas transformações, são o resultado de contradições, né? Então, são as contradições existentes historicamente, né, que possibilitaram as transformações sociais. Isso é um ponto importante que Hegel nos traz, né? Essas transformações são o resultado, né, dessa contradição, tá bom? Então, a dialética, um conceito filosófico que foi utilizado por diversos pensadores, né, inclusive, como falei, na Grécia Antiga, por Platão, né, seria uma forma de diálogo, né? Mas aqui a dialética hegeliana vai ser diferente. Segundo Hegel, a história universal pode ser compreendida de forma dialética. É aqui que vem a questão das contradições. Na concepção dialética dos acontecimentos, a história é o resultado do embate atual da tese, né, com a sua antítese, aquilo que é diferente. Da tese com a antítese ou antitese, surgiria a síntese. Né? Então, essa síntese seria justamente o resultado desse embate desses contrários. Né?
Síntese esta, por sua vez, que vai se transformar em tese, tese esta que vai se deparar futuramente com a sua antítese, que vai gerar uma síntese, e, portanto, nós teríamos essas transformações sociais. Mas a gente vai perceber que essas transformações que Hegel nos traz, elas teriam um fim, né? Então, é uma perspectiva revolucionária, de fato, porque aborda, né, a sociedade como sendo resultado de transformações históricas, né? Então, é uma perspectiva revolucionária que, de fato, foi muito importante no âmbito da Revolução Francesa, né? A gente tem uma burguesia que foi revolucionária nesse sentido, né? Mas uma vez chegando ao poder, essa burguesia não se interessou tanto por perspectivas revolucionárias. Então essa ideia de transformação ad infinito, né, ad infinito, não seria tão interessante assim. Então era preciso trazer essa ideia de transformações históricas, mas definir um ponto final, que seria justamente o ponto do nascimento, da burguesia, né, do capitalismo. Então, isso também foi explorado, né? O método dialético proposto por Hegel inclui essa noção de movimento, de transformação, processo, ou mesmo de progresso, né? Para se chegar ao resultado desse conflito entre os opostos, dessas contradições. Essas ideias, de fato, foram aproveitadas por filósofos posteriores a Hegel. Dentre eles, nós vamos ter, claro, Marx e Engels, né? Então, se para Hegel o que faz movimentar o mundo são as ideias, Marx vai afirmar que não são bem as ideias que fazem movimentar esse mundo, né? O que movimenta o mundo é justamente a luta de classes, essa relação de produção, né, entre aquele que é proprietário e aquele que não é proprietário. Marx era um pensador materialista. Ele levava em conta as condições materiais da vida humana, da sobrevivência, do dia a dia. Então, a história seria movida pela ação daqueles que não detinham e não detêm, né, os meios de produção para se chegar a uma posição mais elevada, né? Então, aqueles que não detêm os meios de produção buscam chegar a essa posição mais elevada. De certa maneira, podemos afirmar que a dialética de Hegel ficava no plano das ideias e do irrealizável, enquanto Marx buscava adaptar a dialética para o mundo real, justamente o que eu acabei de falar, né? Em Hegel, apenas o trabalho liberta. Mas, além disso, liberta apenas espiritualmente. Então, vejam, Hegel traz a perspectiva do trabalho, né, da ação do homem, né, o homem se produzindo por meio do trabalho. Mas aqui a gente tem essa delimitação no campo das ideias, no campo espiritual, né? A libertação, como antes, a dominação, tem por eixo o reconhecimento do valor humano, isto é, dá-se no plano do espírito. Então, o homem ele iria se libertar espiritualmente, né? E não materialmente. E essa é uma das grandes críticas que Marx faz, né? Sendo assim, o filósofo alemão traz a liberdade para o campo de efetivação prática. A partir da atividade humana, a liberdade poderia se integralizar, porém, se realizando exclusivamente na consciência e não no mundo material. A evolução do espírito humano parecia ser a fonte do progresso humano. As transformações vão ocorrendo, né, nas sociedades, historicamente, mas essas transformações, elas vêm, né, do espírito humano, como se a gente tivesse aqui uma entidade, uma ideia, né, que fosse contribuindo para essas
transformações, essas modificações. A história da humanidade seria a gradativa tomada de consciência de sua liberdade. E a sociedade burguesa seria a completude dessa libertação. Então veja o que o artigo nos traz, né? Retomando o que eu falei aqui no início. Há essa proposta de transformação, essa perspectiva de transformação, de mudanças, né? Que Hegel nos traz. Uma proposta, portanto, revolucionária, né? De constante transformação, que contribuiu, como falei aqui, né, para a perspectiva da Revolução Francesa, né? Uma vez que ela representou um ponto de mutação muito importante, né? Uma mudança importante. Mas uma vez no poder, essa burguesia, né, não iria se interessar por perspectivas revolucionárias, transformadoras. Ela deixou, portanto, de ser uma classe revolucionária, uma vez que estava agora no poder, né? Então era importante pôr um ponto final nessa perspectiva de transformação. Bem, a gente tem toda essa transformação humana até chegar nesse ponto. Então, nesse ponto, a gente teria atingido a perfeição. Não haveria mais mudança, transformação, né? Então, para Hegel, foi com a Revolução Burguesa que a humanidade finalmente tinha aprendido a fazer história. A sociedade burguesa, aparentemente instaurada pela vontade humana, não seria uma sociedade opressora aos indivíduos. O filósofo alemão entende, portanto, que a relação entre indivíduo e sociedade não seria mais conflituosa, e sim harmoniosa, né? Então, com a Revolução Burguesa, né, a gente teria, portanto, essa harmonia, porque é o ponto final, né, o ponto de conclusão de toda essa história humana. Mas o que se viu depois foi a continuidade dos conflitos, né? E por que não dizer a intensificação desses conflitos. Então, aqueles que seguiam Hegel, né, obviamente tiveram de mudar um pouco seu posicionamento, né? Por quê? Porque essa harmonia não foi concretizada, né? Então, a sociedade burguesa, né, contudo, a sociedade burguesa se desenvolvia no sentido oposto à harmonia. Apenas crescia a contradição no interior desse grupo social, então revolucionário. A burguesia, de fato, ela foi revolucionária, né? Que outrora havia representado os interesses da totalidade do povo contra a reação absolutista feudal. Se estruturava agora o proletariado, enquanto classe autônoma, cujos interesses de perpetuar uma luta a favor do povo conflitava com as necessidades da exploração burguesa. Então, o conflito continua, as contradições continuam, né? Não foram cessadas, com a necessidade de refrear a continuação do movimento revolucionário. Lembre-se do que eu falei aqui agora há pouco, né? Houve a revolução, mas agora a gente tem que frear essa perspectiva revolucionária. Os mesmos ideais da Revolução Francesa agora devem ser esquecidos, né? Que poderia alçar uma sociedade sem classes. A leitura da realidade é posta a serviço de sua conservação. Agora é conservar. O pensamento burguês transforma-se numa justificação teórica do existente. As teorias burguesas antis-revolucionárias são interpretadas de forma conservadora, utilizando análises que enraizam a ideia de que a sociedade burguesa seria a última e insuperável expressão da sociabilidade humana. O pensamento de Hegel dividiu a cultura alemã no pós-1830 em dois polos. Em torno de uma de suas afirmações, o real é racional, duas interpretações operaram essa divisão acerca da correta interpretação de Hegel. A primeira, que entendia essa elaboração da seguinte maneira: o real está conforme os desígnios da razão, portanto, é intocável. E uma segunda interpretação, que é entendida da seguinte maneira, né? O real pode ser submetido à crítica racional, portanto, passível de ser entendido e transformado. Então, veja, a gente vai ter pós-Hegel, né, dois campos. Seriam aqueles, a gente teria um campo mais à direita, mais
conservador, né, digamos, os hegelianos conservadores, né, e teríamos os hegelianos de esquerda, né, porque eles propunham essa continuidade da transformação, né. Só que a transformação que eles propunham viria no campo das ideias, viria no campo da crítica e não no campo material. Eu vou retomar isso já já, né? Em torno da primeira interpretação, a conservadora, né, juntaram-se os conservadores que foram denominados como a direita hegeliana. E ao redor da segunda, os inquietos jovens que ficaram conhecidos como a esquerda hegeliana. Aí uma perguntinha, né? Qual desses grupos aqui, né, Marx vai se aproximar mais? Obviamente, dos hegelianos de esquerda, né? Ele se aproxima, mas posteriormente tece duras críticas a esses hegelianos de esquerda. Basta a gente ler, né, a ideologia alemã, a Sagrada Família, né, são obras de Marx e Engels, né, que tecem duras críticas a esses hegelianos de esquerda. Os hegelianos de direita acreditavam que essas séries de evoluções, de transformações dialéticas históricas, né, tinham sido completadas. Pronto, acabou. Né? Acabou com a burguesia no poder. E que essas sociedades, né, ali da Prússia, na região onde eles viviam, né, era a culminação de todo o desenvolvimento social da época. Então, a gente tinha aqui uma perspectiva conservadora de exclusão de qualquer ideia de revolução, de transformação. Essa seria o grupo, né, hegeliano de direita. Os jovens hegelianos, ou os hegelianos de esquerda, né, acreditavam que ainda haveria mudanças, né? Mudanças dialéticas mais extensas que ainda iriam acontecer. E que a sociedade da Prússia, né, dessa época, estava longe da perfeição. Isso era óbvio, né? Mesmo com as mudanças que ocorreram, né, ainda havia conflitos, ainda havia muita desigualdade, né? Então, era preciso, portanto, ter essa ideia de continuidade das transformações. Mas essas transformações, elas se davam única e exclusivamente no campo da crítica, né? Da crítica ideológica, e não da atividade prática. Os jovens hegelianos interpretavam o aparato estatal inteiro como sendo aqui, em última análise, né, um clamor por legitimidade baseada em doutrinas religiosas. Então, o que esses jovens hegelianos mais criticavam, né, era a perspectiva religiosa. Para eles, todos os problemas estavam no campo, né, da religião. Então, era preciso, primeiramente, fazer uma crítica à religião. Né? Os problemas humanos, todos eles, né, deveriam ser solucionados, né, através de questões religiosas. E eles vão criticar isso. Então, a perspectiva de mudança que eles trazem vai se limitar à crítica religiosa. E é aqui que Marx vai se contrapor, né? Marx, em princípio, era simpatizante, né, dessa estratégia de ataque, né, à cristandade para justamente sabotar o estabelecimento da Prússia na época, mas mais tarde ele foi formular ideias divergentes e romper definitivamente com esses jovens hegelianos. Né? Marx concluiu que a religião não é a base do poder de estabelecimento. O que vai ser a base do poder é o capital, as terras, o dinheiro, os meios de produção, e não a religião. A religião seria o reflexo disso que está na infraestrutura. Então é preciso ter um olhar, primeiro, né, para a infraestrutura, para o modo de produção,
como essa sociedade se produz, para depois, né, compreender essa superestrutura que seria onde, né, se faria presente a religião. Então, não é a religião a causa de todos esses problemas, né? A religião seria o ópio que ele diz, né? O ópio do povo, né? Ele indicou que a religião era apenas uma cortina de fumaça para obscurecer, para, digamos, esconder, mascarar a verdadeira base de poder de estabelecimento. E certamente este aparato, né, a religião, era vital para o oprimido proletariado. Por que, que a religião era muito importante para o proletariado? Porque ela fazia com que esse proletariado buscasse uma solução para os seus problemas, não no mundo material, mas sim no mundo espiritual, né? Então, a religião seria aquilo que faria com que esse oprimido, né, esquecesse dos seus problemas, né? Com que ele, de alguma forma, vivesse nesse mundo suspenso, né? Por isso que ele fala que a religião é o ópio do povo, é aquilo que possibilita a esse povo, esse oprimido, né, esquecer um pouco os seus problemas, buscar uma solução. Mas, obviamente, para Marx, a solução não está na religião. A solução está em transformar a infraestrutura, né? Compreender essa infraestrutura. O abismo entre a teoria revolucionária e a teoria burguesa, portanto, começa a se aprofundar. Se tornava evidente a necessidade da subversão do capitalismo para poder se alcançar a emancipação da humanidade, o que consequentemente impeliu os retrocessos dos avanços da teoria burguesa, que fora um dia revolucionária. Ou seja, entre a herança teórico-cultural emancipadora e a manutenção da ordem, a burguesia opta pelo segundo, pela manutenção da ordem, né? Dando origem ao pensamento da ordem, berço perfeito para o nascimento das ciências sociais especializadas, buscando continuar o então movimento científico revolucionário. A partir dos avanços já alcançados por Hegel, Marx realiza uma análise da teoria hegeliana, na qual percebe que a compreensão da sociedade civil e suas manifestações não poderiam ser explicadas e muito menos transformadas a partir de estruturas abstratas, como, por exemplo, a consciência, né? O foco dos problemas não vai estar na consciência, não é apenas criticando essa realidade. Deve-se agir praticamente, ou seja, a gente deve ir para o campo da prática, da transformação prática, né? Mas que, ao contrário, a consciência humana estaria condicionada às condições materiais de existência da humanidade. Então, essa consciência humana, ela está condicionada à infraestrutura, condicionada à própria produção material dessa humanidade. Então, se eu penso de uma forma, essa forma de pensar, ela é influenciada diretamente pelo modo de produção da sociedade na qual eu vivo. Então é muito importante modificar esse modo de produção para que, posteriormente, a gente tenha modos diferentes de compreender esse mundo, né? As relações sociais são inteiramente interligadas às forças produtivas. E isso Marx defende. Adquirindo novas forças produtivas, os homens, né, vão modificar o seu modo de produção, vão modificar a maneira de ganhar a vida, vão modificar todas as relações sociais. Então, Marx afirma que o modo pelo qual a produção material de uma sociedade é realizada vai constituir o fator determinante da organização política e das representações intelectuais de uma época.
Então, a base material ou econômica constitui a infraestrutura, né, dessa sociedade. E essa infraestrutura vai exercer uma influência direta na superestrutura, ou seja, nas instituições jurídicas, políticas, o Estado, né, a própria religião, né, as questões ideológicas, a religião, as artes, a moral, né, tudo isso da época. Então, é de fundamental importância compreender, né, essa base material. Por isso que nós temos adotado aqui nesse artigo a perspectiva do materialismo histórico dialético. É compreender esse movimento contraditório que existe na humanidade, né? A história desse movimento de transformações, mas compreender a partir de uma base material, a partir da produção material de uma sociedade. Daí, materialismo histórico dialético. É compreender a história dessas transformações, né, que são geradas pelas contradições, né, ou por essa luta de classes, adotando aqui o conceito de Marx, né, compreender essa dialética, mas tomando como base a produção material e não o plano das ideias, algo abstrato, tá bom? Então, utilizar o materialismo histórico dialético para compreender a educação profissional hoje, né, é a gente compreender, por exemplo, né, como, né, a gente buscar compreender como o neoliberalismo, né, impacta diretamente na educação, até porque neoliberalismo, uma faceta do capitalismo, né, está diretamente relacionado ao próprio modo de produção, né? Então, é a gente compreender as características desse modo de produção e como isso se reflete na educação profissional, tá bom? Então, a gente tem aqui, portanto, adotada a perspectiva do materialismo histórico dialético. E nós finalizamos aqui a primeira parte desta aula. Bons estudos a todos e até a próxima.